E aí, pessoal, vão chegando. Peço desculpa pela demora aí. Atrasamos aí 7 minutos. Vão chegando. Bom, eu vou mandar aqui essa live para o quê? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mandei para 10 pessoas essa live. Peço que vocês façam o mesmo aí. Ok? Manda aí essa live aqui. Tem uma setinha aqui embaixo. E tem como mandar essa live aí para 10 pessoas. A gente consegue bater mais de 200 pessoas aqui tranquilo na live. Tranquilo. Alexandre, eu troquei os livros lá. Botei o livro do Clube da Luta, né? O Clube da Luta é um baita de um livro. Botei ele lá no lugar de destaque na livraria ontem lá. Eu queria ter grana, cara, pra toda segunda-feira comprar um livro. Eu gosto de livraria. Aí ontem eu fui lá e comprei pra minha filha um gibizinho da Disney, né? Porque, não sei se você sabe, o gibi da Disney, ele é bom. Ele não é feito pela Disney, ele é feito por uma empresa italiana. Então o conteúdo, por enquanto, é bom. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vão chegando. Então, o patriarca, ele não é um muquirana como o Caio Castro. Então, nessas 3 lives que nós vamos começar aqui agora, tá? São 3 lives sobre discipulado patriarcal. Eu quero que você preste bastante atenção, tá bom? A primeira live hoje eu vou falar sobre o patriarca não é um muquirana como o Caio Castro. Amanhã, querendo o Senhor, eu vou falar o patriarca não é um pai de pet. E no terceiro dia, depois de amanhã, o patriarca não expõe os seus filhos como o Wesley Safadão, tá bom? Eu quero que você preste bastante atenção. Primeiro de tudo, eu quero dizer para você aqui que você foi criado para ser um fraco. Você está sendo cultivado para ser um fraco. Tudo ao seu redor contribui para a sua fraqueza. Tudo ao redor de você, tudo próximo a você, está contribuindo para que você não seja um homem de Deus. Homens que estão aqui, você acha que se você chegar hoje na sua família, você falar para aquele seu tio que já traiu a sua tia diversas vezes, teve caso com vizinha, com a vizinha, fez e aprontou, nunca cuidou bem da família, e você vai chegar numa festa de final de ano e você vai dizer que você quer, que você sonha, que você tem um sonho dentro do seu coração de ser um homem honrado. Você acha que esse seu tio vai aplaudir você? Não vai. Você acha que os seus primos, que copiam o exemplo do seu tio, eles vão aplaudir você? Eles vão falar que o que você está fazendo é algo bom? Não vão. Então, não espere da sua família, na maioria das famílias, infelizmente, não espere da sua família um incentivo para você ser um homem forte. Não espere. Não espere dos seus amigos um incentivo para ser um homem forte. Ok? Não espere dos seus amigos de futebol que você vai falar para eles que você está abandonando a pornografia e eles vão aplaudir você. Não espere isso. Não espere desses caras que na minha época não era pornô em vídeo, era revista pornô. Não espera desses caras, esses amigos que compartilham revista, no caso hoje em dia são vídeos pelo WhatsApp. Não espera desses caras que eles vão aplaudir você, que eles vão estar do seu lado. Os seus amigos, muitas vezes, não querem que você se torne um homem forte. Agora chegamos, família, amigos, num ponto muito triste. Não espere, muitas vezes, da sua igreja um aplauso. Ah, pastor, como assim? Não espere. Não espere dentro da sua igreja, da sua comunidade de fé. Se você chegar agora e você dizer assim, olha, eu quero me tornar um homem forte, eu quero tornar um homem parecido com Jesus, eu quero abandonar a pornografia, eu quero ser um homem honrado, eu quero ser um homem que honra uma mulher. Não espere aplausos, muitas vezes, dentro da sua igreja.
Eu sou um homem apaixonado pela igreja, eu sou um homem que eu tenho um amor pela igreja. E para mim é difícil, às vezes, tecer uma crítica contra a igreja, mas eu tenho que falar. Muitos pastores, eu não quero aqui generalizar, gente, mas muitos pastores não têm interesse que os homens da igreja sejam homens de verdade, homens fortes. Que sejam homens que conhecem Jesus no jejum, na oração, na negação da carne. Não espere agora você chegar na sua igreja e você querer levantar. Quantos homens vêm aqui no meu inbox e dizem assim: pastor, eu quis começar uma reunião de homens na nossa igreja. O nosso pastor não apoia. Por que muitas vezes um pastor desses não apoia uma iniciativa dessas? É porque se você se tornar homem, vai ficar claro para todo mundo que esse cara é um moleque. Se você começar a se portar como um homem que se importa, que cuida da mulher, que cuida das crianças, que se importa com a sua comunidade. Tem uma frase que eu gosto muito do Ícaro de Carvalho, ele diz assim: cara, homem é argamassa de igreja. Homem nasceu para doar sua vida pela igreja. Essa é a razão, caras, que eu falo para homens. Eu não falo para homens por causa de uma moda. Eu falo para homens por causa da igreja. Porque eu sou pastor, plantador de igreja, e eu notei, eu vi que se eu cuidar dos homens, eles cuidam de suas famílias. Eles estão me ajudando no pastorado. Mas não espere aí na sua igreja você chegar, você falar isso e você ser aplaudido. Não espere na sua cidade. Então, em primeiro lugar, não espere da sua família. Não espere dos seus amigos. Não espere da sua igreja. Em quarto, não espere da sua cidade. Não espere da sua cidade algo inspirador, algo que vai vir do prefeito, dos políticos. Não espere nada do seu prefeito, não espere nada do seu governador, não espere nada do seu presidente, não espere nada dessa gente. Não espere nada de algum político. Não espere nada disso. Que vai vir alguma motivação política para nós fazermos alguma coisa que preste na nossa cidade. Não espere isso. Em quinto, não espere nada da mídia, da internet, nada inspiracional vindo da internet. Não espere nada do cinema. Ah, porque o cinema é ruim, ok, vamos conversar sobre isso. Mas desde quando o cinema tem a função de nos pastorear? Desde quando a TV tem essa função? Não espere nada, espere bobagem na internet. Não espere nada de bom. Não espere. Então, eu tenho me revoltado, me rebelado. E agora é o momento de vivermos em rebelião. Não uma rebelião contra o Senhor, uma rebelião contra a nossa carnalidade, uma rebelião contra a nossa maldade, uma rebelião contra a nossa impiedade, uma rebelião dentro de nós contra a nossa falta de amor por Jesus. Se você quer ser um rebelde nesses dias, não adianta você assim, o que eu faço para ser um rebelde? Nos anos 80, você tinha que cheirar cocaína. Para ser um rebelde nos anos 80, você tinha que botar uma calça rasgada, pegar um carro, dirigir sem carteira de motorista. Pastor, como que eu faço para ser um rebelde hoje, no ano de 2022, entrando para 2023? Ame a sua esposa, ame a sua Bíblia, ame Jesus, ame a palavra. Crie seus filhos, ensine a Bíblia para os seus filhos. Faça o culto doméstico todos os dias no seu lar. Você vai ser um rebelde. Eu quero convocar aqui esses pouco mais aí de 241 homens a entrarmos numa rebelião contra as trevas. Nos rebelarmos contra a maldade do nosso coração. Nos rebelarmos contra o status quo das coisas. Nos rebelarmos contra a falta de caridade, a falta de amor. Sabe, às vezes eu caminho pelas ruas da minha cidade e eu vejo mendigos no chão, eu vejo pessoas, e eu penso assim, como que nós nos acostumamos com isso, cara? Como que nós nos acostumamos a ir num culto e não sentir a presença de Deus? Eu não estou falando de uma fé sensorial, mas nós precisamos disso. Tu vai ter que lutar contra tudo isso. Se você quiser seguir Jesus, homem, escuta o que eu vou dizer aqui. O que eu estou te falando aqui não é apenas sobre abandonar a pornografia e largar o teu pênis. O que eu estou falando aqui é uma coisa de vida ou morte. É inferno ou céu. Você vai ter que em algum momento da sua vida se rebelar contra a sua família
E eu não estou falando de brigar, de fazer nada, não. Você vai ter que fazer em algum momento como Abraão fez. Seguir a tua vida com Jesus. Homem, você em algum momento você vai ter que abrir mão de alguns amigos. Você vai ter que abrir mão de alguns amigos que não acrescentam nada à sua vida espiritual. Pelo contrário, eles não deixam você pregar o evangelho, eles não querem nada com Jesus. Você vai ter que abrir mão de amigos, você vai ter que abrir mão muitas vezes. É triste, eu não queria dizer isso, mas você vai ter que abrir mão às vezes da sua igreja, da igreja local que você se criou. Você vai ter que talvez ser um farol dentro da sua cidade. Você vai ter que deixar de consumir a maioria das coisas que estão na internet hoje. Você vai precisar se rebelar. Essa série de lives aqui é sobre o discipulado patriarcal. Então, quem é o patriarca? Quem é o patriarca na Bíblia? Então, eu quero começar falando, são 3 lives. Eu quero começar falando para vocês, em primeiro lugar, o patriarca não é um caçador de mulheres. Em primeiro lugar, o patriarca não é um caçador de mulheres. Vocês viram aquele vídeo que viralizou do Caio Castro? E ele é muito interessante para nós analisarmos a época que nós estamos vivendo, ok? Então, é importante às vezes nós ficarmos ligados com que música que está tocando, que série que as pessoas estão vendo, para nós, como missionários, analisarmos a época que nós estamos vivendo. Veja, o Caio Castro, ele falou sobre, ele convida a mulher, algo que indigna ele, deixa ele muito indignado, é ele ter a obrigação de pagar o primeiro, a saída com essa mulher, né? A comida, ele diz que não é pai dela, enfim, isso tudo. Mas por que isso ocorre? Isso ocorre porque caras da nossa geração, como o Caio Castro, eles estão caçando mulheres. Eles estão sempre atrás do frisson. Escuta o que eu vou te dizer aqui. Sabe por que você corre risco de cair em adultério? Sabe por que você corre risco de trair sua esposa? De trair seus filhos? Porque aquele que traz sua esposa, ele não trai apenas a sua esposa, ele trai seus filhos também. Sabe por que você corre um risco muito grande disso? Sabe por quê? Porque você está sempre atrás desse frisson novo. Você está sempre atrás dessa emoção nova. É óbvio que quando você conheceu sua esposa, você teve um aumento da pressão arterial, alegria, dopamina sendo liberada. Só que isso é para um momento da sua vida. Você não tem que ficar atrás disso a vida toda. E hoje os nossos homens, eles estão atrás dessa sensação a vida toda. E por isso ele vai estar sempre caçando mulheres. Se você quer ter uma visão patriarcal, ok? Se você quer se inspirar em homens da Bíblia, se você quer olhar para os patriarcas, olhar para Jesus, se você quer ser um homem, depois eu vou explicar o porquê do patriarca, por que é importante isso. Eu já digo em primeiro lugar para você, o patriarca ele não é um caçador de mulheres. Se você está aqui no meu Instagram, você manda mensagens, porque tem muito cara que faz isso comigo. Eles dão o que eu quero ganhar. O que tu quer ganhar, pastor? Eu quero falar de Spurgeon, eu amo Spurgeon. Então se o cara chegar para mim e falar alguma coisa de Spurgeon, ele vai ter minha atenção. Entende? Escuta aqui o que eu vou dizer. Teve uma vez, presta bem atenção. Escuta o que eu vou dizer agora. Uma vez eu fui num show e tinha um guitarrista tocando. E era um show de axé. Ah, tu foi num show de axé, pastor? Eu tava na praia. Era um show gratuito da prefeitura. Eu era solteiro, gurizão, tava eu e mais um amigo meu. E eu amo música, eu sou guitarrista. Escuta isso aqui. E daí o cara tocando guitarra e era aquelas músicas assim, tocando uma música ali, axézão, né? E eu, tá, legal, era o que tinha. Eu não curto muito axé. Mas o visual do cara era o visual de um guitarrista de rock. Aí quando terminava a música, escuta, entrava um teclado, tipo um voice assim, e o cara começava a fazer solos de guitarra igual do Steve Vai. E eu sou fã de Steve Vai. Aí aconteceu que eu vi todo o show, e eu vi assim, esse cara é fã do Steve Vai. E com certeza ele tá tocando isso, porque isso aí dá dinheiro, tocando axé. Escute isso aqui. Aí, quando eu vejo, acabou o show, e um monte de mulher foi falar com esse cara no camarim. Um monte de mulher. E eu e um amigo meu, nós queríamos falar com o cara, mas esse cara não vai conversar com 2 barbados. O que eu fiz? Eu, no meio da multidão, eu gritei, e aí, Steve Vai? Quando eu falei, e aí, Steve Vai? Quando eu falei isso, esse cara parou. No meio aqui. Ele, pessoal, vão saindo aí. Entra aí. Ele pediu para as mulheres sair. Nós entramos no camarim e ficamos uma meia hora falando de música com ele.
Naquela multidão ali, ele queria encontrar alguém que gostava da mesma coisa que ele gostava. Ok? Então, eu entreguei para ele o que ele queria ganhar. Eu falei para ele uma senha que eu sabia que eu ia conseguir acessar o coração dele, porque eu queria trocar uma ideia com ele. Eu gostei do show dele. Muitos caras fazem isso comigo. Eles sabem do que eu gosto, porque eu sou público aqui na internet. Então, o cara chega pra mim, ele vai falar de Spurgeon, ele vai falar de Lutero, eu sou apaixonado por Lutero, ele vai falar de Calvino, eu gosto de Calvino, mas eu gosto mais de Lutero. Eles vão falar desses caras. E quando esse cara fala sobre isso comigo, sobre Martin Lloyd Jones, ele tem a minha atenção. Mas ele não gosta desses caras. Tem muitos caras que usam isso como uma senha. Eles entregam pra você o que você quer ganhar. Então eles vão falar o que eu quero ouvir. E tem coisas que o pastor quer ouvir. Então ele fala, ele tem a minha atenção, mas ele não ama isso. O seu celular é uma nojeira, é uma podridão. Ele é como o Caio Castro. Ele vive indo atrás de mulheres. Ele está cheio de pornografia. Sabe, a sua mente é pornográfica. Ele está tomado por esse tipo de pecado. Mas ele fala, ele entrega. Muitos filhos fazem isso com os pais. Eles entregam para os pais o que os pais querem ouvir. Eles falam o que os pais querem ouvir. Então a gente acaba caindo nessa onda, a gente acaba indo nessa onda aí. Deixa eu explicar uma coisa para você. Se você está aqui na minha live e você é um caçador de mulheres, você é metido a Dom Juan, você é aqui, ó, tu é bom de lábia, tu é bom de papo, mas pro pastor tu fala, ah não, pastor, veja bem, porque eu Spurgeon, não sei o quê. Deus conhece você. Eu fico em paz porque Deus conhece os falsos. Deus sabe quem você é. E Deus vai pesar a mão em você. Agora, se você está aqui, e você quer ser cheio do Espírito, você quer abandonar o pecado, você quer abandonar a maldade, você quer seguir Jesus, eu tenho uma boa notícia para você. Essas 3 lives, elas serão impactantes. O que eu tenho para falar para vocês é muito, muito importante. Então, primeiro, o patriarca, ele não é um caçador de mulheres. Depois, mais para frente, eu vou falar sobre o relacionamento do patriarca com a sua esposa. Em segundo lugar, o patriarca, ele é um provedor. Escuta o que eu vou dizer aqui. O patriarca, ele é um provedor. Nós vemos o Caio Castro naquela entrevista, e ele fala o quê? Ele diz que ele, cara, se ele quiser pagar, ele paga. Se ele não quiser pagar, ele não paga, né? Aí, algumas pessoas vão dizer, mas tem tipo de mulheres, pastor. Tem algumas mulheres que não dá para ela pagar mesmo. Eu vou falar sobre isso, tá bom? Mas antes de entrar nesse ponto, eu quero deixar claro para vocês uma coisa. Todo o homem tem tesão. Tem tesão. E aqui eu me dirijo aos homens nessa linguagem bem rasteira aqui. Todo homem tem tesão de prover. Todo homem, ele gosta de prover. Deus colocou dentro do homem que o homem tem uma satisfação em prover. Todo homem tem uma satisfação no coração em prover, em entregar, em sustentar, em dar suporte, em criar, como diz o pastor Anderson Silva, criar uma plataforma para a promoção do outro. Homens amam isso. Homens amam isso. Só que nós estamos vendo hoje literalmente essa perversão do Éden. Essa é literalmente a perversão que o Éden trouxe. Adão deveria ter provido, cuidado, protegido. Adão, em algum momento, nós vemos essa queda iniciando, não se consumando. Ela se consuma quando eles comem o fruto, mas isso ocorreu antes. Essa queda, esse deslumbre pelo errado, passa a ser, parece que emocionante, diferente. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui, homem que está me vendo aqui, nessas mais de 300 pessoas aqui, nós, homens, queremos dar o que é de melhor para as nossas famílias. Nós queremos dar uma boa casa, um bom carro. Se você é um homem de Deus, se você ama Jesus, você tem esse coração do apóstolo Paulo, que ele diz, os pais precisam entesourar para os filhos, não são os filhos que entesouram para os pais. E Paulo está falando ali para a igreja.
Veja, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, como pai, eu amo prover coisas para minhas filhas. E eu olho a igreja que eu plantei, eu já plantei mais de uma igreja, mas a igreja que eu pastoreio hoje, eu olho ela como minha filha também. E eu olho a Vintage como minha filha. Então, às vezes, eu vou comprar alguma coisa para a igreja e, tipo, na igreja, como é que funciona? Todo mundo aqui que congrega sabe, tem que pegar nota. Porque se tu não pegar nota, a gente brinca aqui na igreja. Não trouxe a nota, virou oferta. Tem que trazer a nota para dar baixa no caixa, para você pegar o dinheiro que você comprou. Ah, a igreja está precisando de alguma coisa. O cara comprou, avisou o tesoureiro, ó, tava precisando daquilo, tô comprando aqui, eu peguei a nota, depois eu pego o dinheiro com a igreja. Eu não gosto de comprar coisa para a igreja e pegar o dinheiro da igreja depois. Porque parece que tem algo errado. Porque eu não tô falando que todo mundo tem que fazer isso aqui, eu tô falando que é o meu coração. Entende? Eu não gosto de comprar algo para a igreja e as pessoas depois dizem assim, pastor, aqui ó, só pegar o teu recibo. Eu não gosto. Já aconteceu, mas eu não gosto disso. Porque parece que eu tô pegando dinheiro da minha filha. É como se fosse a Isabel ou a Maria me dando dinheiro. Eu não gosto disso. Ok? Então assim, cara, homens amam prover. Homens amam prover. A nossa igreja, ela tá fundamentada nos homens que estão cuidando aqui do nosso povo. Que estão cuidando. Só que daí nós vemos o caso como Caio Castro não querendo prover. Quando você vê na Bíblia os patriarcas provendo. Você vê Abraão, ele é um provedor. Você vê Isaac, ele é um provedor. Você vê Jacó, ele é um provedor. Ele é um trabalhador. Ele é um trabalhador. Ok? O patriarca tem essa figura unificadora. O patriarca ele tem essa figura de união. Sabe, ele aglutina ao redor dele. Então, a figura de Abraão, Isaac e Jacó aglutinou um povo. Reuniu um povo. Depois nós vemos isso mais plenamente em Cristo. Por isso que quando falam, o patriarcado, não sei o quê, quando bem interpretado e bem aplicado é bom. Porque o homem passa a ter essa figura aglutinadora. Ele promove o bem comum. Então, já a gente vê o Caio Castro não querendo fazer isso. É um reflexo dessa figura antipatriarcal. Dessa figura que não patrocina. Dessa figura que não cuida. Dessa figura que não ama. Vocês estão entendendo? Dessa figura que não vai, sabe, entregando. Essa figura que quer tomar, que quer consumir. O patriarca é doador, o patriarca ele é provedor, ele é promotor. Então, se você quiser ter um coração patriarcal, você precisa ser um provedor, você precisa doar muito mais do que você toma. Você precisa doar, cara. Você vai ter que doar a sua vida, você vai ter que doar o seu tempo, você vai ter que doar o seu coração, você vai ter que doar, se doar, cara. Tem uma frase que eu gosto muito de um irmão que ele falou aqui na Vintage uma vez, que basicamente ele diz que o homem e a mulher, eles são como 2 giz de cera. E a vida dos seus filhos é a escrita dos giz de cera. E conforme você vai escrevendo, você vai sumindo, você vai gastando. E você escreve essa história com a sua saúde, com a sua juventude, com a sua beleza, com tudo. Você vai gastando o seu tempo, você vai gastando o seu dinheiro e você vai se gastando para escrever a história dos seus filhos. Tem aqui no meu braço, aqui, ó. Essas aqui são 2 tatuagens que eu tenho. Se você não gosta de tatuagem, aí é só não olhar, tá bom? Tem, a maioria dos irmãos que não gostam de tatuagem, eu tenho mais em comum com quem não gosta de tatuagem do que com quem gosta, tá bom? Então, aqui é Isabel e aqui é Maria, tá? São as minhas flechas. Nós lançamos as nossas flechas longe, em direção a Jesus. O patriarca, ele é esse promotor, é aquele que lança, é aquele que se preocupa. Ele não é parecido com Caio Castro. Em primeiro, ele não é um caçador de mulheres. Em segundo, ele é um provedor. Em terceiro, ele é sábio ao escolher uma mulher. Aí entra no ponto que alguém vai dizer assim, ok, Jack, tá, então eu tenho que pagar comida para todo mundo, então? Né? Então eu sou obrigado agora a pegar e pagar um jantar para qualquer mulher que sair comigo? Esse é o ponto. Um cara que tem um coração patriarcal, ele é sábio a escolher uma mulher. Ele é sábio. Escuta o que eu vou te dizer aqui. Se a mulher não é digna
que você pague um jantar para ela, ela não é digna de ser com você. Eu vou repetir isso aqui. Pode fazer um corte, pode gravar aqui, ó. O que eu vou falar agora, vai e grava aqui e compartilha, que eu vou compartilhar depois nos meus stories. Tá bom? Botou a gravar aí? Eu vou falar. Se a mulher não é digna que você pague um jantar para ela, a mulher que saiu, você que saiu com essa mulher, ela não é digna de você pagar um jantar para ela, ela não é digna de sair com você. Você não deveria estar saindo com ela então, mas você está saindo com ela para se aproveitar dela, mesmo sabendo que ela não é uma mulher digna. Ou seja, você é pior do que ela. Você é um consumidor. Você é pior. Você é muito pior. Essa é a geração. Como que um homem escolhe uma mulher? Como que o homem escolhe? Ah, pastor, eu sei. O homem tem que escolher a mulher lá com base em Provérbios 31. Então, tem uma coisa que vem antes. O que vem antes, pastor? Tu tem que ser o homem de Efésios 5. Somente se você for o homem de Efésios 5, você vai querer uma mulher de Provérbios 31. Ok? Existem garotas fenomenais que passam despercebidas por moleques todos os dias. Todos os dias. Então, o que a garota precisa? Em primeiro, amar Jesus. Ela precisa ter sido lavada no sangue de Jesus, ser salva. Cara, você quer amar, construir um casamento? Agora, domingo, nós tivemos um pedido em casamento na nossa igreja. O Leandro pediu a namorada dele em casamento. Sabe, diante de toda a igreja. Você quer casar, você quer ter filhos. Sabe, você quer ter um lar onde o céu é o centro. Então a tua esposa tem que amar Jesus, ela tem que ter sido lavada no sangue de Jesus, ela tem que ser salva. Ela precisa amar a Bíblia, amar a oração, amar a igreja, amar missões. Qual é a biblioteca dela também? Olha os livros que ela lê. A biblioteca dela é só para fotos? É só para fotinho? Em segundo, ela precisa ser uma boa filha, independente do pai, da mãe. O relacionamento dela com os pastores é importante? É, mas o foco principal dela tem que ser como que ela se relaciona com a mãe e com o pai dela. Como que ela se dirige à mãe dela, como ela se dirige aos irmãos. Ela ajuda a mãe? Ela ajuda a mãe dela? Em terceiro, ela não deve ser uma mulher que sensualiza nas redes sociais. As roupas dessa mulher tem que ser decente. E eu não estou falando aqui roupa de 1915, cara. O verdadeiro valor de uma mulher não pode estar no corpo dela para todo mundo ver. Aquilo é um segredo. Aquilo é um segredo para o esposo dela. É assim que nós ensinamos a nossa filha aqui. Sabe, estamos ensinando a nossa filha com as partes do corpo, porque tem que ensinar o teu filho. Ah, olha, essa parte a gente aprendeu com a Jaque, esposa do pastor Alexandre. Essa parte aqui do teu corpo é tão especial que tem até uma roupinha pra ela. Tem uma roupinha só pra ela. Aqui, ó, tá vendo essa calcinha aqui? Isso aqui é uma roupinha especial pra proteger uma parte especial do teu corpo. A gente vai ensinando a nossa filha. Pô, ela tem que ser uma mulher, cara, que ela não está sensualizando nas redes sociais. Como que ela lida com os imbecis? Ela fica recebendo esses elogios pro ego dela ou não? Ela bloqueia esses caras, ela não tá nem aí pra eles. Em quarto, ela deve querer ter filhos. Eu não tô falando que ela vai ter filhos, porque muitas coisas podem ocorrer, ela pode ter problemas de infertilidade, ou tu também, cara. A questão não é ter filhos, a questão é querer ter filhos. Essa é a questão. Vocês querem ter filhos. Note como ela fala sobre filhos, sobre netos. Como que ela fala sobre envelhecer. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu não tô querendo pagar a minha de bom, o bonzão. Mas quando eu olhei pra minha esposa, cara, a gente era namorado. Não éramos nem namorado ainda. Eu olhei pra ela. E eu imaginei ela com 50 anos a mais. E eu amei ela. E eu queria, naquele momento, que todas as mulheres que descendessem de mim fossem iguais a ela. Eu queria que todas as mulheres... Quando eu conheci a Thalita, ela
ela era incansável. Ela trabalhava no Ministério de Missões da igreja dela. Ela dava aula para as crianças. Ela pregava em culto ao ar livre, cantava na igreja, dirigia coral. Tudo que envolvia a igreja, ela estava envolvida. Depois a gente estava conversando esses dias, ela disse, amor, a única coisa que eu não fiz na igreja foi cuidar dos carros na rua. Todo o resto ela fez. Todo o resto ela fez. Óbvio que ela era linda, que eu me apaixonei pela beleza dela, óbvio. Tá? Eu não vou ser um hipócrita aqui. Isso é óbvio. Mas a beleza dela era um detalhe diante de tanta beleza de Cristo na vida dela. Ok? E em quinto, vocês precisam concordar teologicamente. Vocês não podem ter uma visão teológica, o homem e a mulher, como um pacto de membresia. Um pacto de membresia da igreja ele é muito amplo. Então nós temos arminianos que congregam na nossa igreja, temos calvinistas, nós temos amilenistas, nós temos pré-milenistas. Ou seja, são bem distintos teologicamente, ok? Não há necessidade para você congregar na mesma igreja de você concordar em tudo que a igreja pensa. Você concorda só com as coisas mais essenciais, mas no casamento é diferente. No casamento você tem que concordar em muito mais coisas. Por exemplo, complementarismo, igualitarismo, continuismo, sensacionismo, calvinismo, arminianismo, são exemplos que você tem que concordar. Você tem que ser sábio ao escolher uma mulher, e a mulher aqui é a mesma coisa escolher um homem, mas eu estou me dirigindo aos homens aqui. Você tem que ser sábio. Então assim, o patriarca, ele não é um cara, ele tem um coração patriarcal. Pastor, eu tenho um coração patriarcal, então tu tem que ser sábio a escolher uma mulher. Tu tem que ter um coração sábio para escolher uma mulher, rapaz. Em quarto, o patriarca, ele é trabalhador. Ele ama o trabalho. Sabe, você vai ver Isaac trabalhando, mas você vai ver muito em Jacó. Jacó é o meu patriarca preferido. Você vai ver muito em Jacó o trabalho presente na vida dele. Sabe, Deus tirou ele, eu brinco sempre aqui na Vintage, que ele era um Jacob, né? Deus tirou o Jacob e transformou ele em Jacó. Sabe? Ó, olha só o que o Henrique tá falando. Vamos lá. Vamos lá. Vocês estão fazendo igualzinho esses lavradores militantes. Pega uma falácia do espantalho e começa a bater. O cara afirma uma coisa 5 vezes no vídeo e você pega a superfície e distorce. Que triste isso. Não. Com certeza quem está escrevendo isso aqui, qual é o nome dele aí? É o Henrique. Henrique Petros. Henrique Petros, bonito nome, Henrique. Tu não viu o meu vídeo desde o início, tá bom? E por isso tá falando isso, tá? Voltando aqui. O patriarca, ele é trabalhador. Ele ama o trabalho. O Salmo 128, que é um dos meus salmos preferidos, né? Feliz serás e tudo te irá bem. Do fruto das suas mãos tu vai comer. Que honra isso, tu poder comer do esforço da tua mão, cara. Teve vez na nossa casa, no início do nosso casamento, nós não tínhamos nada. Nada. E eu vendia perfumes. E daí estava as vendas apertadas. O problema, eu disse assim pra minha esposa assim, ó, eu vou sair agora. E eu vou voltar. Eu só vou voltar para casa quando eu estiver com dinheiro para nós comprarmos o que precisa. E eu me lembro de sair, cara, no sol, carregando a mala com perfume. E, cara, e só voltar para casa com aquilo. E voltar com esse senso de dever cumprido. Isso é bom demais, rapaz. Isso é bom demais, rapaz. Deus quer dar isso para você. Doar, prover é bom demais, cara. Deus nos deu isso. Da mesma forma que a mulher, ela ama ser protegida. Não que a mulher não pode proteger, ela protege. É óbvio que ela protege. Mas Deus fez a mulher. Essa questão do complementarismo, ela é linda. E ela pode ser usada para o mal, é óbvio. Mas todo dom de Deus, toda coisa boa pode ser usada para o mal. Mas quando bem entendido e bem aplicado, é lindo. Cara, o homem ama prover, velho. O homem, então, em quarto, ele é trabalhador. Você vai trabalhar, cara. Esse coração patriarcal, olha para Jacó, olha para ele trabalhando, olha como ele multiplica, como ele empreende, como ele multiplica as coisas, cara. Num período extremamente difícil da história humana. Olha como ele está trabalhando, olha como ele está se focando, cara. Homem, Deus tem isso para você. Deus tem isso. Talvez você está aqui na minha live e você está no intervalo do seu trabalho e você está totalmente angustiado.
As contas estão batendo na porta. Você tá extremamente angustiado. Cara, exatamente. Olha o que ele botou aqui, cara. Que alegria ao ver a minha princesa deitada no sofá que eu comprei. É isso aí, Juan. É isso aí, cara. Eu me lembro no início do nosso casamento, eu trabalhava de vigilante e, cara, às vezes um frio. Eu ia de bicicleta pro serviço. E eu me lembro de sair de bicicleta, assim, eu saía, fazia bem pouquinho barulho, pegava a bicicleta, botava na rua e saía. E deixava minha esposa tapadinha. O período que a minha esposa trabalhou, cara, fora, foi o período mais triste pra mim. Porque, tipo, pá, cara, ela é exposta, entendeu? Não que a mulher não pode trabalhar, não é isso, gente. Não é isso. Não é isso. Exato. Aqui, ó, o Gladiadores botou 3 P's da masculinidade: provisão, proteção e plataforma. Essa é a forma como o Anderson vê. Eu vejo assim, ó: provisão, proteção e professor, ensino, tá bom? Mas eu tô alinhado com o Anderson também aí. Eu acredito que os 3 P's da paternidade, eles são o pai, aqui é com base no Deus Pai, tá? Então, o pai, ele é protetor, provedor, Deus Pai, e professor, ele ensina, ok? Então, veja, cara, e daí um amigo meu me falou isso uma vez assim: cara, coisa boa sair pra trabalhar e deixar minha esposa e minha filha no quentinho, aqui no sul, faz muito frio. E, cara, é bom demais isso. É bom demais isso. E o homem ama isso, cara. E o diabo quer roubar isso de você. O diabo quer roubar isso de ti, cara. Em quinto e último, o patriarca representa Jesus dentro da sua casa. O patriarca representa Jesus dentro da sua casa. Escute aqui. Resumindo, biblicamente falando, o patriarca, ele é uma espécie de chefe, interprete isso aqui na melhor forma possível. Ele é um líder, ele é um cabeça, ele é um líder federal, um representante. O que é um líder federal? Federal quer dizer aquele que representa, tá bom? Então, patriarca é esse. Quem que ele representa dentro da casa? Jesus, ok? Esse homem é uma parábola de Jesus. Eu amo esse termo cunhado pelo pastor Rafael Ribas. Tem uma ilustração do Paul Washer que é muito pertinente aqui. A ilustração é a seguinte: quando ele era criança, ele conta que ele caminhava, o pai dele era cowboy. Então, assim, cowboy tem muito glamour nos filmes pra nós aqui. Mas, cara, cowboy mesmo, esses caras se ferram trabalhando. Não tem glamour, é puro barro, é puro fedor de bicho, tá? E, tipo, lá nos anos 60, 70, quando ele era criança, o pai dele era um cowboy, trabalhava no interior dos Estados Unidos, sabe? Cara, o mundo não era como é hoje. E o pai dele trabalhando duro para botar comida dentro de casa, né? E ele era pequeno, cara, e ele botava as roupinhas de cowboy, assim, e ia caminhando no meio do barro, seguindo o pai dele. Todo mundo que olhava para ele dizia assim, ó, ele não é igual ao pai dele. Mas todo mundo que olhasse, fosse honesto, diria, ele tá imitando o pai dele. Ele tá imitando o pai dele. Assim é o homem. Jesus é esse grande cowboy. Não tem como ser igual a ele nessa vida, perfeitamente igual. Mas tem como imitar. Tem como imitar. A vida cristã, ela é baseada em imitação. Então, por isso que todo homem deveria ler aquele livro, A Imitação de Cristo. Todo homem deveria ler, reler. Eu já li e estou precisando reler esse livro. Vou reler esse livro, tá? Todo homem deveria reler sobre esse livro. Ou seja, a nossa masculinidade, ela tem que ser imitando Jesus. Ainda que você não seja igual Jesus. Ok? Você não consegue ainda ser igual, mas você imita Jesus. Então, alguém que se espelha em Jesus, ele tem que ter atenção aqui, atenção no que eu vou dizer aqui. O que eu vou falar agora é ouro. O que eu vou falar agora é ouro. Escreve o que eu vou dizer. Calvino revolucionou a teologia, apresentando, ele é quem cunhou o tríplice ministério de Jesus: rei, sacerdote e profeta. Rei, cara,
Não tem mais como fugir disso. Se você for falar de cristologia, você tem que falar sobre o tríplice ministério de Jesus. E isso foi cunhado por Calvino. Depois não tem como fugir. Ok, pastor. Então, representar Jesus dentro do lar tem a ver com o quê? Com o tríplice ministério de Cristo. Em primeiro, como rei. O que um rei faz? Um rei guia. Um rei guia. Um rei sábio vai guiar sabiamente. Exatamente, Otávio. Imitação de Cristo de Tomás de Kempis, que casualmente não assinou o livro, né? Mas sabemos que muito provavelmente foi ele que escreveu, tá bom? Um homem de Deus. Leia, todo homem tem que ler Imitação de Cristo. Eu acho que eu vou ler dentro da comunidade de Homens Fortes esse livro. Eu vou começar agora a leituras dentro da comunidade, vai ser muito bom, tá? Nós estamos precisando de um banho desses livros assim. Rei, como rei ele guia. Jesus é rei, então você imita essa característica real de Cristo. Em segundo, como sacerdote você intercede pela tua casa. Você não é plenamente um sacerdote do lar. Tem cara que diz, o homem não é sacerdote da casa. Tu entendeu o que a gente está falando. Se o homem tem que representar Jesus, ele tem que representar esse tríplice ministério de Cristo na casa. Então, como rei ele guia, como sacerdote ele intercede, ele representa, e como profeta ele ensina, ele proclama. Tu tá entendendo? Então, tu guia, tu intercede e tu ensina. Tu está imitando Jesus dentro do teu lar. Então aqui, nós poderíamos ficar um dia só falando sobre isso. Pegar um dia e falar só sobre o que é, como que você guia a sua família. Daí vai envolver o trabalho, o investimento, vai envolver seguro de vida, porque se você morrer, como que a tua esposa vai ficar? Uma reserva financeira. Porque você tem que ter a característica de rei. Não o rei que você vai dominar. Não, eu digo dentro da tua casa. E não como rei de ter privilégios, mas um rei que tem obrigações. Tá entendendo? Um rei no sentido bíblico da coisa. Você tem obrigações para com esse povo, para com essa pequena igreja que é a sua casa. Você tem que cuidar, você tem que amar essa casa. Então você ama, você protege, você provê. Ok? Então, como rei, como sacerdote, representando, intercedendo, aqui nós poderíamos falar sobre oração, sobre jejum, sobre consagração, contemplação, em tempo de solitude, meditação na palavra. Por quê? Porque você é um sacerdote. Ok? Porque você representa Jesus dentro do seu lar. Profeta, aqui, como um profeta dentro da sua casa, você tem que ensinar. Para ensinar, você tem que aprender. Você tem que estudar. Você tem que montar uma pequena biblioteca. Todo homem de Deus, ele tem uma pequena biblioteca. Ele tem livros. Tem uma aula minha sobre os meus 20 principais livros da minha vida. Se você fosse começar uma biblioteca, eu te indicaria essa biblioteca para você começar. Os 20 primeiros livros para você começar, entendeu? Tem um comentário bíblico, uma teologia sistemática. Como que você começa a montar uma bíblia de estudo? O homem precisa saber como fazer isso, cara. Então, você tem que ensinar a proclamar. Paulo fala que a mulher tem que aprender em casa com o marido. Mas se o marido não sabe, como é que funciona? É dever do homem saber mais do que a sua esposa, mas não esmagando para que a sua esposa não saiba mais do que ele. Não, ele tem que saber mais. Porque dá um tesão, cara. Tu chegar na tua casa, tu não é provedor só da comida, tu é provedor do ensino, cara. Tu abrir a Bíblia, cara, eu tenho um medo terrível, que é o medo de alguém me fazer uma pergunta da Bíblia e eu não saber. Óbvio que isso ocorre, mas é muito ruim. Então, a pior coisa, alguém falar de um texto bíblico, te lembra daquilo lá, daquele texto da Bíblia? E eu fazia assim, como assim? Não me lembro. Alguém fala, eu posso até não saber explicar em algumas partes da Bíblia, mas eu não gosto de alguém falar de um texto bíblico e eu não lembrar dele. Tu entende? Tem gente que nem lembra. Isso não pode. Então, pastor, como é que eu vou lembrar? Lendo a Bíblia todos os anos. Por isso que eu vivo ensinando para os homens. 4 capítulos da Bíblia por dia. Você lê a Bíblia em 10 meses. Você lê a Bíblia do 1º de janeiro até o dia 31 de outubro. Ok? Então, eu tenho muito mais coisa para falar para vocês. Tá bom? Então, hoje, o patriarca ele não é um muquirana como o Caio Castro.
tá bom? Ele é um provedor. Ele é um provedor de intercessão, de amor, de consagração. Ele é sábio para escolher uma mulher. Ele é um provedor financeiro também. Ok? Ok? Exatamente. Olha o que o Mateus está falando aqui. Vemos muitas mulheres afogadas nas escrituras e homens que não conseguem abrir no Evangelho de João. Isso é sério. Isso é sério. Aí, uma irmã, acho que é uma irmã que está me perguntando. E como faz para a mulher que o marido não quer saber de ler, pastor? Pô, isso eu falei domingo aqui na igreja. Minha irmã, tu já está casada. E se o teu marido não gosta da Bíblia, ele é um ímpio. 1 Pedro capítulo 3. Tu está casada com um ímpio, ama ele. Se submete, ora por ele, intercede por ele, para que Jesus salve a vida dele. Isso é sério. Agora, para as solteiras que estão aqui na live, deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem que saber escolher homem. Cara, com todo respeito. Ah, porque o meu marido quer se separar. Tá, mas quando tu conheceu ele, como é que ele era? Ele era um Spurgeon? Ele era um homem que pregava ao ar livre, era um homem cheio do Espírito Santo, de consagração, e aí ele foi se desviou. Pode ocorrer isso, pastor? Pode, mas é raro. Pastor, meu marido não trabalha. Mas quem que ele era quando tu conheceu ele? Ele era um acionista do Itaú? Ele era um diretor do departamento municipal de água e esgoto da tua cidade? Não. Ele já era um vagabundo. Ele já era um ignorante de Bíblia. Mas você não ouviu ninguém. Mas você não ouviu o conselho de ninguém. Então, minha irmã, você tem que ouvir os conselhos das pessoas que amam você. Você tem que parar de escolher agora. Por isso que eu citei o exemplo do Caio Castro, e é muito bom. Mas na moda tá certinho, a barbinha, sabe? O cabelinho, com o coquezinho samurai, não sei o quê, mas não é um homem. E são esse tipo de cara que as mulheres vão casar e depois vão reclamar. E vão, meu marido não me ama, meu marido não quer saber de nada. Cara, mas olha quem tu escolheu. Deixa eu dizer uma coisa aqui, escondido em Jesus, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Deixa eu falar uma coisa aqui. Muitas das mulheres do círculo de oração que eu sempre admirei quando congreguei na Assembleia de Deus e continuo admirando, muitas dessas mulheres estão casadas com um marido ímpio. Muitas delas. Elas se tornaram mulheres de oração por causa dos problemas do casamento. E muitas delas, quando eram solteiras, não ouviam seus pastores. Muitas delas não ouviam os irmãos. Casaram contra a vontade de Deus. Tá bom? Não souberam escolher com quem casar. Aí tem uma vida toda desgraçada. Então, minha irmã, quem tu quer ser? Ah, você tem que ser uma mulher de oração, óbvio. Mas por que você vai ser essa mulher de oração? Porque você ama Jesus ou porque você escolheu mal o teu marido? Tá bom? É isso. Amanhã ao meio-dia tem mais. Amanhã vai ser brutal. Então amanhã eu vou falar sobre o patriarca não é pai de pet. Eu vou falar mais sobre isso ainda amanhã. Enfim, tá bom? Fique conosco aí. Deus abençoe a todos. Eu vou deixar essa live salva hoje aqui. Compartilha ela com o maior número de pessoas, porque vai ser brutal, tá bom? Valeu. Fique com Jesus.